o que acontece se os rins param de funcionar? Talvez essa seja uma das perguntas mais feitas na internet, nas redes sociais e até mesmo no nosso consultório. Fica no vídeo até o final que você vai entender qual a importância dos rins e quais são os danos do não funcionamento desse órgão. Então, gente, o que é que acontece quando os nossos rins param de funcionar? Tá? O que acontece é que as funções do órgão vão parar de serem executadas. Entretanto, se essa perda da função for muito lenta, for muito progressiva, como acontece com uma doença renal crônica, que é uma doença insidiosa, lenta, em que a porcentagem do rim ela vai sendo perdida ao longo de anos e anos. Então, o que é que acontece? Acontece que isso não é percebido. Acontece que o paciente só vai manifestar sintoma quando ele está em uma fase muito avançada, quando ele está com o rim funcionando menos de 30%, menos de 20%. Às vezes o paciente está com menos de 10% com indicação de diálise e não sente absolutamente nada. A gente às vezes pensa até que é erro laboratorial e tem que repetir o exame, tá certo? Então, os sintomas que ocorrem quando o rim para de funcionar, eles são muito lentos quando a gente fala de doença renal crônica. Se essa perda for rápida, for de um dia para o outro, no máximo em semanas, essa perda ela vai gerar sintomas com mais facilidade, tá bom? Por quê? Porque foi uma perda muito rápida. Então, a gente tem a doença renal aguda. Então, na doença renal crônica, que é aquela mais lenta, o que é que a gente percebe? O rim parou de funcionar. Então, a gente vai perceber em estágios muito avançados que o paciente pode ter inchaço nas pernas. Por quê? Porque uma das funções do rim é jogar o líquido para fora. Como não consegue, começa a aparecer aumento de líquido no corpo, que é manifestado como inchaço nas pernas, às vezes inchaço na face. Outra coisa que acontece é aumento da pressão. Então, pacientes que já tinham pressão alta, eles ficam com a pressão de mais difícil controle, mais alta ainda. E aqueles que não tinham absolutamente nada, começam a desenvolver hipertensão, tá bom? Podem desenvolver também falta de ar e outros sintomas por conta desse excesso de líquidos. Pode ocorrer também enjoo, vômitos, mal-estar, perda de peso, perda de apetite, provocado pelo excesso de impurezas no sangue, porque o rim é responsável não só por jogar líquido para fora, mas também para jogar todas as impurezas para fora. Então, vômito é um sintoma bem comum quando o rim para de funcionar. Um outro sintoma são as arritmias, que acontecem porque o potássio no sangue começa a se elevar. Uma outra função dos rins é o controle dos distúrbios hidroeletrolíticos, controle de sódio, de potássio, de cálcio, de fósforo, tudo isso acontece nos rins. Então, quando ele vai parando de funcionar, em fases avançadas, a gente percebe aumento de potássio e surgimento de arritmias, e talvez seja um dos aspectos mais graves, porque pode haver uma parada cardíaca provocada por conta de um aumento de potássio no sangue. Um outro sintoma também que costuma ocorrer é aquele decorrente da anemia. Então, o paciente tem cansaço fácil, falta de ar, ele tem palidez. Então, a anemia é um outro sintoma, sinal importante em pessoas em que o rim para de funcionar. Esses sintomas, como eu disse lá atrás, eles são muito mais evidentes em pacientes que têm doença renal aguda, porque esses sintomas surgem de vez. Então, esses pacientes eles ficam vomitando mais rápido, eles aumentam a pressão mais rápido, eles incham mais rápido, eles têm anemia, né, sintomática mais rápido, enquanto os pacientes com doença renal crônica têm esses sintomas de forma paulatina, de forma progressiva. E se o rim para de funcionar, a gente precisa avaliar se há necessidade de a gente fazer um método de terapia de substituição renal. Que é isso? Hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal, que são feitas para substituir o papel dos rins até que eles voltem a funcionar. Portanto, o rim parou de funcionar, começa a surgir alguns sintomas. Se for doença renal aguda, de forma mais rápida. Se for doença renal crônica, de forma mais lenta. E aí, o paciente deve procurar imediatamente o auxílio de um profissional para que ele possa conduzir um caso, né, de parada de função dos nossos rins. Então, se você gostou do conteúdo, se esclareceu alguma coisa, dá um joinha, inscreve-se no canal, que a gente está colocando vídeos aqui com a frequência para você poder aprender mais sobre rim, sobre sua saúde, sobre prevenção de doenças renais.